Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na Academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. Deveriam defender essas pessoas que ele está criticando, deveriam defender esses valores. Claro, são os líderes políticos, intelectuais, econômicos do Ocidente, que esqueceram dos seus valores, dos seus ideais, e se deixaram cooptar. Essa é outra palavra interessante que ele usa aqui. Quando diz que eles foram cooptados, não é assim que um determinado líder ocidental estava lá e aí leu o livrinho do Mao Tse Tung, pequeno livro vermelho, ou então leu algum filósofo neomarxista, ou leu algum economista assim, de centro-esquerda e se deixou convencer e, puxa, vou mudar a minha visão de mundo. Não, eles foram cooptados. Quando se fala de cooptado, isso envolve algum interesse, envolve alguma troca de interesses. São pessoas que abandonam ideais e valores em troca de algo. Não necessariamente de dinheiro, embora possa ser dinheiro, pode ser prestígio, pode ser poder, e tudo isso, dinheiro, prestígio e poder, cada vez mais vem junto. Então, são líderes que se deixaram cooptar, que se deixaram transladar em troca de algo para uma outra visão de mundo, que é, portanto, uma visão que vai ter consequências, vai conduzir a mais socialismo e, em consequência, mais pobreza. Provavelmente não pobreza para esses líderes, por isso que eles estão sendo cooptados. Então, veja, novamente, me permitam insistir, ele está falando de valores, está falando de visão de mundo, não está falando de mecanismos econômicos, não está falando de situações militares, não está falando de geopolítica clássica, ele está falando de logopolítica, ele está falando do mundo das ideias. O que é logopolítica? Logopolítica é isso, é o estudo em parte, Pode ser várias coisas, dependendo do ângulo que você olha. Mas logopolítica, o título do nosso curso é olhar a política a partir do pensamento. O decisivo
no mundo, na estrutura de poder do mundo, portanto, na política, não é a posse de terras, não é a posse de fábricas, não é a posse de exércitos, né? É a posse de ideias, é a posse de pensamento, é o acesso ao pensamento do outro. Esse é o grande instrumento de poder hoje, portanto, o grande instrumento de política. A batalha está na nossa cabeça, né? E logos é a palavra, é o pensamento. Logos originalmente é a palavra, né, em grego. Então, é aí que se dá, né, porque o pensamento se dá na palavra, se dá na linguagem, é aí que se dá realmente a batalha, né? E o logos é a essência do ser humano. Segundo Aristóteles, o que é o ser humano? Segundo Aristóteles, temos falado disso no curso, o ser humano é zoon, logon, echon. Zoon, o animal. Eu acho que a melhor tradução seria o vivente, né? Zoon veio de zoé, que é vida, uma das palavras para vida em grego. Então, zoon é aquele que vive, né? É o vivente, o ser vivo. Echon, que tem, possuidor de, né? E logon, é um acusativo, né? Então, logos, no acusativo é logon. Então, o homem é anthropos, né? O ser humano, ele é o ser vivo, né? O vivente, que possui o quê? O logos, que possui a palavra, que possui a capacidade de se comunicar não só com seus semelhantes, mas com o mundo do ideal, com o mundo das ideias, com o mundo da divindade, da transcendência. E isso é o definidor do ser humano. É o fato de que ele tem o logos, de que ele tem a palavra, né? O logos também é um conceito importantíssimo no cristianismo. O Evangelho de São João começa dizendo que, né, o logos se fez carne. Normalmente se traduz o verbo, né, se fez carne, mas em grego é logos, sarx é geneto, né? Sarx é carne. Enarché, en logos, no princípio era o logos. Quem é o logos é Jesus Cristo, né? O cristianismo é a religião do logos, né? É a religião da palavra, portanto, nós estamos aqui num ambiente também da civilização ocidental, na sua acepção cristã, que é do logos. Bom, e nesse primeiro parágrafo, Milley, que depois vai falar de economia, ele é economista, ele não começa falando de economia, não começa falando como, sou apenas mais um garoto latino-americano, né? Não é o que gostariam que ele falasse, né? Não, sou oriundo de um país em desenvolvimento, não é o que ele está falando. Ele está falando já, se colocando no plano do logos, ao falar de valores, ao falar de visão de mundo como o grande problema, né? Vejam, então ele está falando de um perigo, né? Mas isso aqui é um drama. Isso também não tem muito precedente, muita pegada nesse mundo da diplomacia ou da paradiplomacia, como é o ambiente de Davos, né, de pessoas bem pensantes. Se é para falar de perigo, essas pessoas lá vão estar falando do clima, né? Então, qual é o perigo do mundo? É a crise climática. Então, tudo que você fala também é aquilo que você não está falando. Então, quando Milley diz, olha, o perigo é algo que está na nossa cabeça, são, sobretudo, lideranças, mas, no fundo, são todos os ocidentais que estão perdendo seus ideais, seus valores e tendo-os substituídos por uma outra visão de mundo. Esse é o perigo, né? O perigo está aqui, não é o clima, né? Então, hoje, para você falar a palavra perigo nesse tipo de ambiente, você vai ter que falar de clima, ele não está falando. O perigo não é esse, o problema não é esse. Qual é o problema? O problema é algo que está no nosso pensamento. Então, é uma visão de mundo. O que é essa visão de mundo? É uma visão de mundo que conduz ao socialismo. Então, ela não é propriamente o socialismo, né? É uma visão de mundo que conduz ao socialismo. Não é, portanto, exatamente a
técnica de construção de uma sociedade socialista nas suas acepções normais que ele vê como problema. É uma construção, uma visão de mundo, portanto, uma construção filosófica, que contém uma concepção de ser humano, uma concepção de liberdade, uma concepção de justiça, uma concepção de Deus, que é uma concepção zero, uma visão de mundo ateia, mas que não deixa de ser uma concepção de Deus, né? É uma visão filosófica que conduz ao socialismo. Ele depois vai dizer o que é socialismo. E, no fundo, é muito mais do que a gente imagina, e é diferente daquilo que normalmente se trata como socialismo. E, por sua vez, esse socialismo ele conduz à pobreza. Então, estamos falando, sim, de ideias, mas que tem, no fundo, né, no fim, uma consequência muito prática, que é o fato de que as pessoas terão menos bem-estar na sua vida, terão menos comida, menos transporte, menos climatização, né, menos alegria, menos diversão na sua vida. Portanto, não é uma visão simplesmente de o que é melhor, Platão, Aristóteles, né? Não. É uma visão de, olha, qual é a consequência? A consequência é, justamente, se você exclui Platão e Aristóteles e o substitui por, né, toda uma série de ideias, que são o marxismo, você vai construir uma sociedade pobre, né? Pobre mesmo, né? Não é só pobre de espírito, é pobre também de conteúdo material. Bom, ele continua. Lamentavelmente, nas últimas décadas, motivados por alguns desejos bem pensantes de querer ajudar o próximo, né, e outros, né, pelo desejo de querer pertencer a uma casta privilegiada, os principais líderes do mundo ocidental abandonaram o modelo da liberdade por distintas versões daquilo que chamamos o coletivismo. Então, últimas décadas, né? As últimas décadas, portanto, ele está aqui no marco temporal, que é basicamente o marco temporal que a gente desenvolve no nosso curso de logopolítica. Últimas décadas, claro, eu não disse quantas, mas a gente tem falado basicamente do processo de surgimento do globalismo, na nossa concepção, dentro do curso, a partir, basicamente, do fim do modelo soviético, do fim da União Soviética, primeiro a queda do Muro de Berlim, em 1989, depois fim da União Soviética, em 1991. Então, temos aí 3 décadas, um pouquinho mais, onde, né, lá no porão ali das bruxas ali, estão cozinhando um caldeirão esse globalismo, né, e essa nova visão de mundo que está empobrecendo a humanidade, né? Mas esse caldeirão já está no fogo há mais tempo. A gente tem falado também, basicamente, dos anos 60, como um momento onde se quebra uma arché, né, a palavra grega, que significa várias coisas, significa o princípio, né? Ou seja, uma estrutura de humanidade começa a se quebrar nos anos 60 por influxo do marxismo, principalmente do marxismo cultural, né? Com um grande papel do projeto maoísta na China, que introduz uma revolução cultural justamente na metade dos anos 60, em seguida tem a revolução cultural no Ocidente, junto com isso, mas tem o maio de 68 no Ocidente, né? Tudo isso está na origem de uma nova humanidade, uma nova arché, um novo princípio de humanidade, que é um princípio que se está abrindo ao fechar para uma dominação que se está oferecendo, uma humanidade que se está oferecendo à dominação, uma humanidade que não acredita mais em si mesma, que não acredita mais na sua dignidade e que não acredita mais na liberdade. Então, o horizonte em que ele trabalha, acho que é mais ou menos o nosso também, né? Nas últimas décadas, com 2 motivações, aconteceu o problema que ele vai descrever, que ele está descrevendo, né? Alguns por desejos bem pensantes, né, por boas intenções, mas outros, né, de ajudar o próximo, mas outros, né, por desejo de pertencer
ou de querer pertencer a uma casta privilegiada. Então, aqui nós já temos aquela coisa da cooptação. Então, sim, tem gente sincera nessa linha de pensamento, nessa visão de mundo que está conduzindo o mundo à pobreza. Tem gente até sincera, equivocada, mas sincera. Mas o problema não é esse. O problema são aqueles que têm consciência, mas estão trocando seus ideais pelo desejo de pertencer a uma casta privilegiada. Ou seja, pelo poder, com o que vem junto, dinheiro e outras coisas. E ele está falando principalmente dos líderes, Então, os principais líderes, alguns até por... acho que é uma boa concessão que ele fez, não sei se teve algum, não, por boas intenções equivocadas. Também, algum talvez tenha sido. Mas, sobretudo, aqueles que querem pertencer, e não são só os líderes, os presidentes, são os membros das elites, ou aqueles que querem justamente ser membros das elites, que querem ser membros das classes privilegiadas, aqueles que teriam uma responsabilidade de liderança numa universidade, num âmbito intelectual, numa escola, num parlamento, num tribunal. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui